Agora, neste exato momento, vamos orar. Pai, pedimos que fale aos nossos corações. Nestes poucos segundos estamos juntos. Obrigado pela sua bênção, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Agora, nesta noite, quero compartilhar com vocês o que chamo de projeto. O projeto, o que é? O que é um projeto? Um projeto, conforme a definição encontrada no dicionário, é geralmente compreendido e definido como um plano detalhado ou um plano de ação cuidadosamente elaborado e estruturado. Um projeto? Sim. Tudo bem. Um esboço muito detalhado e cuidadoso ou um plano de ação bem elaborado, bem estruturado, abrangente e minucioso. Tudo bem. Alguém pode chamar isso de plano mestre. Alguém pode, de fato, chamá-lo de protótipo inicial ou qualquer uma dessas palavras semelhantes. Mas antes de ir, quero sinceramente reconhecer todos os estimados bispos presentes. Quero falar com a irmã Joy da faculdade e todos os outros bispos respeitados que estão baseados aqui em Kumasi para este importante e significativo evento que é de grande relevância para todos nós. Sua inabalável fidelidade, sua notável constância e seu imenso amor. E você, sendo uma parte tão importante da nossa família, talvez vocês não saibam, alguns de vocês provavelmente nem tinham nascido quando começamos a estar juntos e a permanecer juntos por tanto tempo. Então eu digo, Deus abençoe você. A fidelidade é o que é recompensado no céu. Muito bem. Servo bom e fiel. E você não será recompensado por simplesmente cantar ou por rir. Que Deus abençoe a todos vocês, talentosos cantores, por sua arte. Mas você será recompensado. Você será recompensado por ser um cantor fiel, dançarina de flare. Eu estava olhando para os dançarinos e os comparando com os dançarinos da primeira vez no AFPR. E eu dizia para mim mesmo que as danças eram um grito. Parece que eles estavam ficando mais velhos. Por quê? Por quê? Então gravei um vídeo seu quando você terminou e enviei para eles. Eu enviei para eles. Já enviei para eles e eles me responderam que receberam a minha mensagem. Então parece que as coisas realmente evoluem. Mas é sobre você ser constante. Sim, você ainda deve ser uma dançarina. Os primeiros dançarinos que temos são os mesmos, só que se tornaram mães, pais e assim por diante. Mas são constantes. Eles ainda estão dançando para o Senhor. Sim. De qualquer forma, esta noite é uma mensagem muito curta e é um projeto. O projeto. Todo mundo fala o projeto. Agora, o projeto é um plano de ação. Tudo bem. E é o projeto para o trabalho na igreja. Como trabalhar na igreja ou como construir uma igreja. Também é o projeto para o evangelismo. E também é o projeto para o ministério, inclusive. Você entende? É sempre exatamente o mesmo, mas muitas pessoas realmente não percebem isso. E também é o projeto para o crescimento da igreja. Então é como um plano de ação detalhado e abrangente, ou um plano muito específico que se aplica ao ministério, ao crescimento da igreja, ao evangelismo e ao desenvolvimento do trabalho na igreja. Ser pastor,
se você verdadeiramente quer ser pastor, quer servir a Deus e edificar uma igreja, é um projeto semelhante e fundamental. Foi isso que eu percebi. E por isso eu só quero compartilhar com vocês esse projeto de forma bem breve. Amém. Então, o que é um projeto? O projeto é um plano. É um plano que é descrito. E se você está fazendo qualquer uma das coisas sobre as quais estou falando, seja construindo uma igreja, fazendo evangelismo, ou se você está no ministério, ou Deus te chamou, entende? Ou talvez você sinta que Deus quer te usar, que você quer servir a Deus. Este é o projeto para todos esses diferentes aspectos de estar envolvido na casa de Deus. Se você quer que a igreja cresça, o que vou te dizer é o projeto. E você vê quando estou dizendo isso, porque não vou repetir e não vou demorar muito para dizer o que estou dizendo, pois só quero falar algo breve. Eu te disse que a maioria das minhas mensagens são curtas. Porque se eu pregar por muito tempo, vocês vão ficar cansados. Então, todos digam projeto, digam padrão, digam plano detalhado, lindo. Agora, isso se aplica a todos os diferentes e variados tipos de igrejas existentes em suas diversas formas e manifestações. Você sabe, deixe-me dizer, usar a palavra lighthouse, nós temos diferentes tipos de igrejas. É por isso que você continua ouvindo nomes diferentes. Nós não temos vergonha dos nossos nomes. Na verdade, estamos muito felizes com nossos nomes. Estamos sempre passando por mudanças. Um dia alguém veio para uma conferência. Ele foi para uma conferência santa em Accra. Quando Mano ou em algum lugar. E quando ele chegou, ele foi a algum lugar e estava com uma pessoa nova, mas ele já tinha vindo antes. E ele disse para a pessoa, no próximo ano, quando voltarmos, isso já terá mudado. Quero dizer, ele estava dizendo isso porque a pessoa era do ramo. Esse negócio de que no ano seguinte, quando ele viesse, teria mudado, não é porque ele sabe que haverá mudanças. Se você não faz mudanças, as coisas simplesmente se deterioram. Você sabia que se você deixa uma casa e nem sequer vai até ela, se ninguém vai até a casa por um ano, você simplesmente fecha a casa. A casa vai ficando estragada, a casa vai se deteriorando só pelo fato de ninguém ir lá. É algo impressionante. Um dia eu assisti a um documentário sobre isso. Acho que se chama O Mundo Sem Ninguém. Então, mostrava diferentes cenários onde não havia pessoas. E você nem consegue imaginar a destruição e a mudança, e alguns deles eram reais. Quer dizer, acho que todos eram reais, mas elas pareciam uma ilha onde havia uma fábrica, e então as pessoas foram embora. Quando você volta o ano, ele se tornou árvores, jardins, quer dizer, o lugar inteiro mudou. Tudo muda. Então, na verdade, as coisas simplesmente se deterioram se você simplesmente as deixa, sabe? Então, não se preocupe quando mudarmos. Temos mudança de nome. Isso mudou. Mudió é por isso que é complexo. Olhe para o seu corpo. Há um fígado, um baço, um rim, um intestino delgado, cólon ascendente, coração, pâncreas, essa vesícula biliar. Muitas coisas. Todas elas estão funcionando. É isso que se chama de corpo. Complicado, muito complicado. Mas todas estão funcionando juntas. Então, não tenha medo quando a igreja for complexa, entendeu? Eu ouvi falar de um novo nome que surgiu recentemente chamado Escatos. Eu, com este novo nome, ou talvez você já tivesse um novo nome, uma igreja que oferece um serviço de qualidade razoável para a comunidade. Ah, sim, você nomeia super mega igreja. O que são todas essas? Sabe de uma coisa? Você pode ir a uma igreja onde os nomes não mudam. Diga ao seu vizinho, por favor, se você quiser uma igreja onde não há mudanças, fique à vontade. Mostre a ele o caminho para uma igreja. Qualquer igreja onde o nome não muda. E assim,
Tudo bem. Você está realmente pronto para o plano agora? Para que exatamente você pode usar este projeto, este plano? Não, eu já te disse. Podemos usá-lo para o trabalho da igreja. Posso usar para quê? Evangelismo e que mais? Crescimento da igreja. Para deixar a igreja crescer. Você pode usá-lo para o seu ministério. Por exemplo, se você for chamado para se tornar um pastor, você pode usá-lo para se tornar um pastor. E o que mais? Construindo uma igreja, sim. Qualquer um destes, sim. Ou digamos, trabalhar para Deus. É um padrão. Certo? Vocês estão prontos para o projeto? Tudo bem, abram comigo em Lucas, capítulo 14, versículo 16. Um certo homem preparou um grande e suntuoso banquete e convidou muitos convidados para a celebração. Esse é um modelo. Há uma grande festa acontecendo. Sempre há uma grande e maravilhosa festa, e sempre há muitos convites para ela. Então, vamos aplicar este conceito ao trabalho da igreja. A igreja é, de fato, uma grande celebração e não é exatamente uma festa, mas é um tipo de festa, um evento especial. Então, para fazer a igreja funcionar de forma eficaz, você precisa criar uma bela e grande festa. Não me entenda mal, por favor. Não diga que o bispo disse, sabe, há pessoas más. Pessoas más que ficam cortando mensagens e pegando apenas pequenas frases isoladas. Eu aplico o Salmo 7 a você, especificamente o versículo 16. Na Nova Tradução Viva, está escrito que o problema que eles causam aos outros, de fato, recai sobre eles mesmos, retornando para eles. Ó Deus, que recaia sobre eles. A violência que eles planejam cai sobre a própria cabeça deles. Então isso se aplica ao seu chamado. Sem saber que Deus tem um grande banquete para você. Sim, pessoal, estou dizendo a vocês que tenho um plano para o chamado de Deus. Há um grande banquete. Às vezes você vê pessoas sendo chamadas. Deus está te chamando e você diz, eu tenho que fazer algo. Sabe, Deus deveria esperar. Ou Deus quer estragar minha vida? Deus nunca estragou a vida de ninguém. Muitos e muitos anos atrás, ouvi da Rosa dizendo, Deus realmente não te chamou para te rebaixar. Eu entendi que meu Deus não te chamou para te diminuir de forma alguma. Deus não chama as pessoas para as diminuir, aniquilar ou te colocar para baixo. Ele te chama para te abençoar para o bem e para te elevar. Atos capítulo 3, versículo 26. Veja Atos capítulo 3, versículo 26. Diz que a vós primeiramente. Deus, tendo ressuscitado seu Filho Jesus, enviou-o para te abençoar. Jesus Cristo foi enviado para abençoar as pessoas, não para diminuí-las ou estragar suas vidas. Então sempre há uma festa. Por isso você deve transformar a igreja nisso para eles. Maravilhoso. Então, este lugar você precisa colocar ar-condicionado, porque você não pode chamar as pessoas para virem suar assim. Portanto, estou inaugurando o seu projeto de ar-condicionado. Toda igreja deve trabalhar para tornar o ambiente tão agradável que quando as pessoas vierem, queiram ficar. Sabe, um dia encontrei um dos nossos irmãos. Ele disse, ele tinha ido a uma igreja. A igreja agora tem ar-condicionado. Então, quando vamos à igreja, não queremos ir embora.
Por isso, pense sempre nisso como um pastor, como alguém que está cuidadosamente organizando uma grande festa importante. Isso é uma parábola. Isso é um modelo. Um homem fez um grande jantar ou organizou uma festa. Divisão da igreja. Ele fez uma festa, um grande banquete. Sim. Então isso é um modelo para cada um de vocês. Também é um banquete da palavra. Veja, é por isso que é o mais importante, o mais importante, o mais importante. E todo o seu ministério, o seu modelo para o ministério é que você deve ser um bom pregador e um bom ensinador. Veja bem, nós temos muitos prédios, mas temos pessoas para ocupar esses prédios que possam pregar e ensinar, realmente ensinar e pregar. Esse é o banquete. O banquete também é, de fato, um verdadeiro banquete da palavra, sabe? Veja bem, pregar, especialmente pregar a revelação divina, é a coisa mais elevada e sublime que realmente eleva e dignifica um ministro, sabe? Você conhece aquelas pessoas que são chamadas de profetas? Veja, há muitas pessoas que na verdade são profetas. Veja, um profeta muito importante na Bíblia, Moisés foi um grande e poderoso profeta. Todos os profetas na Bíblia, como Ezequiel, Isaías, Jeremias, Abacuque e Jonas, todos eles eram pregadores da palavra de Deus, proclamando a verdade divina. E são os escritos deles que estamos usando. Eles são profetas. Então, um profeta é alguém que também prega e ensina. Sim, mas o que Isaías fez? Isaías o quê? O maior, Jesus o citou mais do que qualquer outro, até mais que Paulo. O que ele fez? Ele não fez nenhum milagre. Ele não chamou o nome de ninguém, não disse nada, não curou ninguém, não fez nada. Ele está apenas pregando. E para nós um filho seu bom, uma criança é dada. O governo estará sobre seus ombros. Isaías é famoso pelas revelações e por Paulo. A revelação é o que eleva a classificação. Então você vê, como professor, você deve buscar a revelação. Você deve orar por isso, mas buscar isso e ter revelação. Como estou dizendo, o plano diretor é uma revelação. Você já viu essa escritura, mas eu não sabia que na verdade era um plano de ministério. Isso por si só é uma revelação. E Paulo disse, para que eu não fosse exaltado de forma excessiva acima do que é divinamente ordenado, foi-me dado um espinho na carne, uma aflição constante e dolorosa. Em outras palavras, revelação, ele disse, pela abundância, 2 Coríntios 12, pela abundância da revelação fui exaltado. Então, as revelações te exaltam de fato no ministério, elevam muito o seu nível de forma considerável. E por que Paulo tinha tanta revelação? Era como se Deus tivesse que permitir que ele sofresse certas coisas para que isso não o afetasse, porque estava o elevando. A revelação que Paulo tinha o elevou acima de Pedro, Tiago, João e da maioria dos apóstolos. A maioria deles, nós lemos Paulo todos os dias. O seu nível foi elevado. Paulo é quase alguém. As pessoas acham que Paulo é Jesus, irmão. As pessoas pensam que Paulo foi um santo desde o começo, mas é por causa da revelação. Efésios, Coríntios, Colossenses, quero dizer, Hebreus, Romanos, é tanta coisa. Uma vasta e rica coleção de livros sagrados. E é isso que faz você realmente subir alto. Então você deve buscar a revelação. Seja como for que você busque, seja pela palavra, livros, fitas, áudios, vídeos, você precisa ter isso como algo pessoal. É isso que faz você ir mais alto. E é isso que faz você ser capaz. Espera. É isso que faz com que você consiga fazer um banquete. Sim, um banquete. Então, um certo homem fez uma grande ceia. Quando você chega a um acampamento, é um banquete. Quando vamos à igreja, é uma festa. Você tem que fazer um banquete. Então você vê, as pessoas vêm e estão apenas lendo pontos. Não é algo que seja uma revelação pessoal para eles. É por isso que você me vê pregando o mesmo tema que você também está pregando, do mesmo livro que você está pregando. Mas talvez eu já tenha pregado sobre isso por 20 anos, mas estarei trazendo uma revelação nova sobre a mesma coisa.
Então, buscar revelação é um plano diretor do ministério. Fazendo um grande banquete. Fazendo um grande banquete? Sim, fazendo um grande. Todo grande ministro é um grande pregador. É um fazedor de banquetes. Sim, é verdadeiramente um fazedor de banquetes. Então, seja você uma mulher ou um homem, jovem ou já com idade avançada, você deve ser alguém que preparou um grande e memorável e verdadeiramente abençoado banquete. Sim, prepare um banquete. Amém. E então você deve considerar que o próximo passo fundamental no plano diretor é convidar muitas e muitas pessoas. Agora você deve estender seu convite de forma abrangente a muitos indivíduos. Agora o apóstolo Paulo disse claramente: se o nosso evangelho, a boa nova, está oculto, ele está de fato oculto para aqueles que se perdem e perecem. Em outras palavras, ninguém está sofrendo por não saber absolutamente nada sobre nós. Todos sabem, apenas aqueles que Satanás levou é que não podem ser salvos. E são esses que não conseguem nos ver. Todos, eu disse, sabem que você está aqui? Não. A resposta é não. Todos que andam na rua sabem que devem estar aqui? Não. Ao redor da sua igreja? Não. Se o nosso evangelho está oculto para os que se perdem. Mas as pessoas que podem ser salvas, elas saberão sobre nós. Então, onde quer que você esteja, você deve fazer com que muitas pessoas saibam. Amém. Então, por favor, não se esqueça, é muito importante que você realmente faça uma grande, verdadeiramente memorável e inesquecível festa. Alguns de nós que somos bispos e pastores, vocês veem que eu já fiz muitos acampamentos como obrigações dos cristãos. Mas você não pode pregar isso, ou eu prego sobre a preparação do evangelho. Mas você não pode pregar sobre o meu acampamento, ou eu já fiz acampamento de eunucos no palácio. Mas você não pode pregar isso, ou eu já tinha um acampamento pronto aos 20. Mas você não pode pregar esse acampamento. Isso significa que você não fez uma festa. Porque eu preparei uma festa 3 dias. Eu estava com algumas pessoas e falei com elas de forma espontânea, do meu coração, por 3 dias. Mas você não consegue ficar 3 dias em pé falando com as pessoas. Quase todo acampamento que fiz, nunca terminei de pregar, nunca terminei minhas anotações. Sim, porque eu falo e falo e falo. Eu preparei uma festa. Então, muitos dos meus bispos não conseguem pregar nos meus acampamentos. Eles conseguem, eles não conseguem. Se eu te der um tema, a recompensa pelo trabalho duro é mais trabalho. Eles não conseguem fazer isso. Ou se eu der um tema como 1000 micro-igrejas ou igreja missionária mega dobrada, eles não conseguem pregar sobre isso, mas são chamados de bispos. Títulos grandes com igrejas pequenas. Quando a palavra está em você, é diferente de quando você está apenas repetindo o que te disseram. Eu realmente não ligo para isso. Veja bem, um dia havia um homem, eu fui vê-lo à noite e ele estava tentando fazer um ponto importante. Sim, ele era casado com uma segunda mulher, mas estava falando sobre o primeiro casamento e disse que um dia houve um problema significativo com a esposa dele. Quero dizer, eu acho que antes de ele se divorciar, não sei exatamente o que ele fez, mas antes ele estava definitivamente nessa situação complicada. Então ele disse que a família se reuniu e todos sentaram assim e falaram com a esposa. Ele estava nos contando, eles falaram com a esposa, falaram com ela. Você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então, depois de conversarem, disseram que ela deveria pedir desculpas ao marido. Eles estavam sentados em círculo. Então ele nos disse, lembro-me claramente daquela noite. Esse homem de quem estou falando já faleceu. Ele disse, olha, então a esposa teve que ir de pessoa em pessoa e pedir desculpas para as pessoas.
Então, quando ela chegou nele ou em alguém, ela meio que demonstrou que não se importava. Tipo, o que foi que disseram que eu deveria falar? Ele disse que esse foi o fim do casamento. Porque não vem do coração dela. Mesmo que ela diga as mesmas palavras, ela está apenas dizendo o que lhe mandaram dizer. Você pode ter um livro e apenas repetir o que eles dizem que você deveria dizer. Mas não é do seu coração, não é do seu verdadeiro coração, não é do seu coração de forma alguma, não é do seu coração de jeito nenhum, de maneira alguma. Então, o plano é preparar um banquete. Pastores. Sabe, eu estava conversando com um pastor que estava indo bem, então você sabe, porque eu não conheço a vida das pessoas. Então, procuro por sinais. Sim, procuro significância. Tenho tantos sinais que as pessoas não sabem que estou sempre procurando por eles. Mas, enfim, ele apenas passou um comentário. Ele disse que você sabe, eu gosto de rezar com cruzadas. Com cruzadas. Eu disse, o que você quer dizer? Ele disse, você sabe, quando você foi para Benin, quando você foi para esta cidade, todos esses lugares remotos, e você pregou com interpretação. Eu vou ao YouTube, vou ao canal evangelístico, ao canal de cruzada evangelística. Encontro a cruzada no primeiro dia, no segundo dia você prega uma mensagem diferente. Mensagens selvagens. Tocar, orar, entendi por que estava indo bem. Porque, veja, ele está preparando um banquete. Está preparando um banquete. A revelação está sendo baixada, ele está absorvendo tudo. E alguns de vocês nem sabem que existe esse canal lá, que está lá. Vocês nem sabem que está lá. Vocês nem sabem que o canal está lá. Vocês nem sabem que o canal está lá. Então, vocês não podem ter esse banquete. Veja bem, agora eu não estou tão preocupado comigo mesmo fazendo o ministério. A Bíblia diz que as riquezas não duram para sempre e a coroa não permanece para toda e qualquer geração. Provérbios, acho que é 27 ou 17 agora, não me recordo bem. Por quê? Não é algo que se transmite. A coroa que está sobre a minha cabeça, ela não passa para toda geração. Pode ser que não passe para a próxima geração. A próxima geração pode não ter a coroa que está sobre a minha cabeça. A coroa que está sobre mim no ministério pode não ir para a próxima geração. Então, não estou preocupado comigo, mas sim com a próxima geração. Porque quanto a mim, pela graça, já preguei, plantei igrejas, construí igreja, fiz cruzadas, escrevi livros. Já fiz tantas coisas. Sim, já escrevi músicas. Mas será que isso estará sobre a próxima geração? É com isso que me preocupo, quero que vocês tenham essa coroa. Caso contrário, veja, as igrejas ficarão simplesmente vazias. Elas ficarão vazias. Sim, vocês têm os prédios, mas eles ficarão vazios. Os prédios que nós não tínhamos, vocês têm, mas eles ficarão vazios. Porque nós não tínhamos prédios, mas fomos obrigados a construir as igrejas ao longo dos anos, tudo isso. Vocês veem isso aqui, todos vocês? Nossos esforços para construir. É uma luta construir, então. Não é? Não é. Não se preocupem comigo. Não, eu já preguei. Já preguei e me disseram da última vez que já estive para pregar em cerca de 70 ou 90 países. Já fiz cruzadas. Diferencial. Na semana que vem eu também vou fazer uma cruzada em outra ilha. Nunca estive lá antes. Então quero dizer, não se preocupe comigo. Preocupe-se consigo mesmo se a coroa virá até você. É isso que realmente me preocupa. Eu quero todas as mudanças que estou fazendo. Estou tentando ver se é possível que uma outra geração possa carregar a graça e a unção de Deus de forma plena e completa. Você vê bem? É isso que estou realmente tentando alcançar. Caso contrário, termina comigo. E para mim, eu já conquistei isso. Conquistei muitas coisas. Muitas coisas que as pessoas não conquistaram. Eu tenho consciência. Mas isso não me faz ficar bem. Isso não me faz ficar bem. Eu não me sinto bem. Eu preciso que uma outra geração também carregue consigo a graça e o poder. Caso contrário, sinceramente, eu prefiro muito mais me sentir profundamente
e completamente decepcionado de fato. Sim, sabe, um dia, um certo alguém veio à nossa igreja para participar de uma dessas importantes conferências. Depois disso, ele retornou para o seu país de origem e então alguém lhe perguntou se ele já tinha ouvido falar do renomado e respeitado bispo Dag. Ele estava me contando isso. Então ele disse que o cara perguntou para ele, ele é parecido com quem? Ele respondeu, nunca ouvimos falar dele antes. Então perguntaram, ele é parecido com quem? Ele é parecido com o T.D. Jakes? Ele é parecido com o Creflola? Ele é parecido com a Joyce Meyer? Ele é parecido com o Benny Hinn? Ele mencionou várias pessoas. Ele disse, não é como nenhuma dessas pessoas. Eu não o conheço. Nunca o vi antes. Então ele é parecido com quem? Sabe o que ele disse? Ele disse, a pessoa a quem eu mais posso compará-lo é Paulo. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Estou te contando o que ele disse. Não estou dizendo que sou como Paulo. Não estou dizendo que sou como Paulo. Só estou te contando o que a pessoa disse. Mas para alguém até dizer algo assim, você entende? Até comparar. Então, se um dia alguém dissesse aquela pessoa com quem ele se parece e respondesse, ele é como o bispo Dag, ou ele é assim, seria um elogio. É um grande elogio. Se alguma vez você pudesse ter uma verdadeira graça sexual em sua vida, então receba essa graça abundante em nome de Jesus. Sim, eu rezo para que alguém realmente perceba e sinta essa graça. E é por isso que estou tentando enfatizar para você que precisa preparar um ótimo jantar. Ninguém consegue fazer um ótimo peixe sem cozinhar. Encontrar comida e procurar coisas. O YouTube. Temos acampamentos no YouTube. Se você tiver como ir ao YouTube, me mostre. Temos o YouTube, os canais. Temos o canal de acampamentos, o canal de cruzadas, o canal de documentários, o canal de fidelidade, o canal Give Thyself Holy, a conferência de pastores, conferências mais profundas que você nunca ouviu antes. A maneira de preparar um fê é obter vegetais e carne. Você organiza muito disso. Você organiza e prepara tudo com cuidado. Então, quando você fala, todo mundo vê isso, nossa. Então, não fique aqui sentado apenas dançando alegremente, cantando com entusiasmo e sendo verdadeiramente feliz. Mas prepare para si mesmo um grande e suntuoso banquete. Quando você fala, as pessoas vão realmente querer te ouvir e vão gostar muito de te ouvir. É por isso que eu disse que prego por um tempo relativamente curto, porque você simplesmente não percebe o tempo passar tão rapidamente. Quando eu digo pouco tempo, quero dizer pouco tempo que você percebe. Certo? Sim. Já estou quase terminando agora mesmo. Versículo 2, e ele diz, você entendeu? Sim. Vá para Edward Mills. Apenas coloque Edward Mills lá. Agora você vê o redondo. O redondo é onde você tem que clicar. A maioria das pessoas não sabe que o YouTube, o redondo é diferente do quadrado. Não, eu quero te mostrar porque eu também. Eu não sabia. Alguém me mostrou. Então, quando você aperta o redondo, é aí que você vê as coisas que estão no YouTube. Então, vamos lá e vamos ver. Você pressionou e então o que isso conta? E o que está sendo mostrado ali? Clique na rodada. Você clicou na rodada? Depois são mais rodadas. Qual é a primeira rodada à esquerda? Canal de fidelidade. Não conseguimos ver o canal Fidelidade. Sim. Alguém. Foi esse aqui. Eu tive uma visão. Deus me mostrou que algumas pessoas querem saber onde podem encontrar as pregações sobre lealdade. Então criei um canal de fidelidade. É uma coisa nova. O próximo são os acampamentos. Pressione o acampamento. Pressione-o. Pressione a rodada. Agora o que vem, vamos dar uma olhada. Amor louvável. O que mais? Por que o acampamento Elements? Eu sou um bom samaritano.
Diferentes campos em diferentes países são destruídos. Não, continue. Acampamento de oração na Nova Zelândia. Ah, o que você está fazendo? Quem está fazendo isso? Eu só quero ver o acampamento. Continue rolando nas profundezas. Acampamentos diferentes. Acampamento de imprensa. Imprensa. Ver tudo. Ok. Ver tudo. Sim. Ah, sim. Manter. Role para baixo, plantio. Ok, pare de rolar, pare de rolar. O que é isso? A Igreja Gloriosa. Então, o próximo tópico é a metamorfose sobrenatural. Outra questão importante é como a iluminação espiritual surgirá. Desça novamente e use-o ou, de fato, perca-o completamente. Façam de vocês mesmos salvadores de homens. Quando orando, minha pergunta é, por que coloca acampamento para orar? Alguns de vocês não oram muito. Por que não coloca para orar junto? Obviamente, como não está absorvendo isso, não está preparando um grande banquete. Sim, você não está preparado. Uma pessoa que prega é alguém que se preparou para um banquete. Não posso ir até sua casa e dizer que estou indo para um banquete quando você não está preparado. Quando chego em casa, não tem nada lá. Um saquinho de chá. Você diz, vá, compre um saquinho de chá. Vá, compre isso. Um cubo de açúcar. Vá e compre tudo. Um sachê de água. Desça, veja bem, quanto mais a imprensa. Qual deles, por favor? Exatamente. Deixe meu povo ir. Isso foi na América, e então isso foi o que sou. Um pequeno broto se tornará um pastor forte e robusto. E então ela ficou extremamente frutífera e cheia de muitos ramos. Sim, por causa de quantas palavras foram ditas e de quão poderosas elas são. Subir. Mais acampamentos. Algo. Parar. Vem, Senhor, eu sei que precisas de mim. Um acampamento de primeiro amor. Vir. A palavra da minha paciência. O próximo CURP é um acampamento francês. Senhor, eu sei que precisas de alguém. Subir. Inexorabilidade da missão. Mais um, para terminar. O que você começou foi na África do Sul. É isso. Vir. Desde que a igreja começou, todos os acampamentos foram organizados aqui. E você nem sabe. Você nem vai. Essa é a única maneira de preparar um banquete. Estou lhe contando o projeto que preparei. Tenho minhas próprias preparações que estou fazendo. É isso que eu preparo. É isso que eu ofereço como banquete. Todo homem prepara um banquete. Suba. Mais um. O último. Diga a eles, homem corrupto. Isso foi em Kumasi. Esse acampamento foi em Kumasi. Grande salão. Entrega-te totalmente. Outro acampamento. Todos para fora. Acampamento com cerca de 20, 40 pessoas. Muito poderosas, milhares de igrejas se esforçam legalmente para realizar uma dupla mega missão. Esse foi o primeiro acampamento no Reino Unido. Todas elas estão gravadas para você. A Igreja dos Sonhos. Isto é uma festa. Preparando um banquete. Todas essas coisas estão lá. Sai dessa. Voltar para o. Aquele moinho de ouro, qualquer que seja. Outra rodada. Qual é a próxima rodada? Olá, bem. Qual é a próxima rodada? Vamos saber. Não estamos nem aí. Primeiro amor. Desça. Qual é o próximo? Dá-te a ti mesmo, santo. Dê a si mesmo role. Boa sorte. Pressione jeteva-se. Então isto é desse a si mesmo gana sagrada. É exatamente isso. Agora você pode observar e ver tudo isso em detalhes. É uma ampliação significativa, não é mesmo? Isso aconteceu no ano passado, para ser mais preciso. Este é um bom general. Isso foi no ano anterior. Tudo bem, vá em frente. Como fui ungido, assim foi também eu. Isso é. Olá. Agora, defendendo a igreja. Quando te enviei, te faltou algo. Este é o acampamento da prosperidade. Este é o acampamento que, quando você ouve, sua igreja não está funcionando. Dinheiro não está funcionando. É isso. Quando eu te enviei, te faltou alguma coisa? Aperte esse aí. Aperte um desses. Veja o que acontece. Então você verá que muitas mensagens virão, como quando você vê um pastor e sua igreja não tem dinheiro. Você não vê dinheiro. Porque você precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus. Pressione agora e veja as mensagens na lateral. Veja, todos eles estavam lá quando eu o enviei. Como você, qualquer coisa diferente você pode pressionar.
Pressione diferentes. Mais um, pressione outro. Veja, estou usando uma roupa diferente, o que significa um dia diferente. Sim, não, só estou tentando te mostrar. Imprensa. Pressione outro. Este foi o mesmo dia em que o press. 4 dias. 4 dias. Quando eu te enviei, te dei alguma coisa. Alguém está explicando algo aqui. Sim, mas tudo isso é preparação para o seu banquete. Agora eles não queriam ouvir isso. Certo, volte. Sai de ti e santifica-te. Volta para te dar a ti mesmo santo e volta para ver a primeira pregação de Deus a ti mesmo santo. É assim que se prepara um banquete. Você tem que deitar, colocar o YouTube no celular e ouvir. É assim que nós nos preparamos. Então foi dito, suba. A sabedoria é o principal para o seu ministério. Suba mais. Isto é, dá-te totalmente a 20 anos. 20 anos. Todas as noites está tudo arranjado lá para você, de graça. Olhe bem o que é, com bastante atenção. O que tem lá? Lealdade e importância da liderança. Escreveu ao Calvário, presente a ti, conferência Iron Charletter. Se tivessem 3 anos de idade, por que não ouvir isso? Volte agora. Volte para isso. Ele quer derreter a coisa de novo. Vá para a rodada. Pressione a rodada. Mais rodadas virão. O principal é ao redor. Todo mundo diz que o principal está por perto. O que mais tem aí? Cruzada. Aperte cruzada. Canal das cruzadas. Você pode ouvir. Veja, está dividido por países. Acho que você vê a cruzada de Gana. Cruzadas em Angola. Cruzada em Madagascar. Cruzada na Libéria. Cruzada no Quênia. Cruzada na Costa do Marfim. Cruzada na Zâmbia. Você pode ir lá e ouvir a pregação. O que era pregado na Zâmbia? Vamos entrar apenas na Zâmbia. Entremos na Zâmbia, na Namíbia, em Burkina. Então Togo realmente pressiona. Ok, se for um problema. Zâmbia, a pregação é diferente. Então como se chamava o primeiro, por favor, me diga? Eu deveria usar esta tela. Como é chamado? Porque Filipe pregou Cristo. Volte. Quero ver as mensagens na lateral. Então você pode ouvir somente você. Seja como um evangelista preparando um banquete. Olhe para a cruzada de Madagascar. Aperte Mãe Deus em qualquer lugar. Apenas aperte. Todos eles virão. Algumas pessoas. Esse é o trabalho que eles fazem, preparando todas essas coisas para você. Agora você não vai e ouve o... Você sabe. Olhe para isso. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o mesmo de ontem. Porque muitas pessoas acreditam em Jesus na cruzada de Antanano. Os milagres. Coisas diferentes. É assim que se prepara. A Bíblia diz que certo homem fez um grande banquete. E se eu disser que vou à sua casa depois, vamos comer carne de porco, vamos comer lagosta, camarão. É isso? Você está pronto? Você já preparou? Devo ir hoje à noite à sua casa? Você diz que está quente. Isso não acontece. Não, você não tem a OTAN. Você disse que da próxima vez eu deveria ir. Da próxima vez. Saia de Madagascar. Saia de Madagascar. Observe os diferentes países. Cruzada de Angola. Vamos para Gana. Cruzadas. Alguns de vocês não sabem da cruzada que fizemos em Gana. Olhe para isso. Muito A. Desça. Desça. Certo. Parar. Elmina Gana, o caminho estreito, triplo, preço TR4, preço cair. Coidra Abas, no Gol e Jua cruzada, segundo D. Desce. Segundo D, o cruzado-chefe prossegue com a sua importante missão. Continue. Pandai. Olha o Pandai ali, bem visível e se aproximando. Enquanto eu, como o hindu, me preparo e desço, o Tepa Drbosu Rumpa Bandai está chegando, cada vez mais perto e imponente. E continue. Você está mostrando a mesma coisa. Você não consegue ver o que mostrando, subir, please. Tataliwame do Masa, vá para o topo da página inicial.
Vá para o topo da página inicial. Vá para o topo. Por que drá tudo isso? Você venceu. Você não vai lá ouvir isso. Como você vai ser um homem de Deus? Como você vai ser um pregador? Como você, se não for lá ouvir tudo isso? Tenho as mensagens do Bonk. Fui à Nigéria para pegar as mensagens do Bonk, não aquelas que vendem. Eu fui ao escritório dele. Eu tenho o cruzado. Eles não mostram na TV. Eu tenho tudo. Eu tenho todas as mensagens do Billy Graham. Foi assim que aprendi a pregar. Eu baixei. Não batam palmas para mim. Não é por isso que estou dizendo o que estou dizendo. Não batam palmas para mim de jeito nenhum. Se você bater palmas para mim, não entendeu minha mensagem. Estou te dizendo, foi isso que eu fiz. É por isso que estou aqui. Por isso que estou aqui. Baixei do Billy Graham, escrevi todas as anotações. Eu aprendi com Billy Graham. Eu assisto ao que ele faz e sento para assistir. Fiquei impressionado quando ele era pequeno e eu parei. Depois eu escrevo o versículo, escrevo o que ele disse, eu fico ouvindo desse jeito. É assim que preparo o banquete que tenho pregado em todos esses países. Semana que vem vou para Saltômia. Eu vou para Quibete, depois vou para Kinshasa. Sim, estive nas Ilhas Salomão este ano e foi muito bom. Tenho preparado esse banquete há anos. Então é um modelo para o ministério, se você quiser, esteja lá. Mas é assim que o ministério é realmente feito. Esse é o modelo para mim. Se aprofundar, ouvir, assistir, tempo para orar, ouvir, se aprofundar e preparar o banquete. Caso contrário, você não é nada. Você não é nada. Quando convida as pessoas, não haverá nada. E quando elas vierem, não voltarão. Certo, vamos continuar. Porque esse banquete, se não tomarmos cuidado, vamos ficar aqui por tempo demais agora. Então, eu só falei sobre o primeiro versículo, mas vou passar rapidamente pelo resto dos versículos. Ele enviou seu servo na hora do jantar para dizer àqueles que foram convidados: venham, tudo já está pronto. E todos unanimemente começaram a dar desculpas. O primeiro lhe disse: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Preciso que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois. Peço que me desculpe. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Então aquele servo voltou e contou essas coisas ao seu senhor. E o dono da casa, irado, disse ao seu servo: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Amém. O próximo plano detalhado é que você encontrará desculpas. Agora, Jesus não se impressiona com desculpas, certo? Desculpas não significam nada para Jesus, se você me disser isso. Em Kumasi, a igreja não funciona por causa disso, disso e daquilo, sabe? Eu disse às pessoas, sabe, preguem em inglês. Nossa igreja de língua inglesa em Kumasi é a nossa maior igreja. Eu disse, é isso que estamos fazendo aqui. Falamos inglês, pregamos em inglês e fazemos uma igreja em inglês. Nossa igreja de língua inglesa, maior igreja. Não uma igreja que fala tree, mas as pessoas não obedecem. As pessoas não obedecem. Todo mundo tem uma desculpa. E todos de comum acordo começaram a dar desculpas. Todos deram desculpas. Assim que você começa a dar desculpas, precisamos saber que Jesus não se impressiona. E ao longo dos anos eu não me impressiono com você. Assim que ouço as desculpas, não, começo a desqualificar a pessoa na minha mente. Agora, número 2. O modelo é que o mestre ficou irritado quando ouviu desculpas. Então, as desculpas devem te irritar. É um modelo. Se você ouvir desculpas, não dê ouvidos, nem acredite quando você diz para elas: faça o domingo inchado, faça isso, aprenda, procure saber, leia o livro, assista ao YouTube, e elas não fazem. E elas começam a dar desculpas. Você deve saber que desculpas não impressionam um bom líder. Em todo lugar onde dizem que não pode ser feito, já foi feito. No começo diziam que um homem não seria capaz de correr 1 milha em apenas 1 minuto, até que alguém finalmente quebrou esse impressionante recorde. E desde então tantas pessoas correm 1 milha em 1 minuto facilmente. Mas a princípio diziam que não era possível para um homem correr 1 milha em 1 minuto.
Mas quando o primeiro homem quebrou essa marca, desde então, tantas pessoas correm 1 milha em 1 minuto. Quanto às desculpas, quero dizer, não importa o que você diga, não funciona. E então, o modelo é que assim que Jesus ouviu as desculpas, ele passou para o próximo grupo. Ele não discutiu com eles, nem fez nenhuma reunião com eles. Então, um modelo. Ao ouvir pessoas com desculpas, não continue, passe ao próximo grupo. Por isso fui para a First Love Church. Quando eu fui para a First Love Church. Na First LA Church, o que a UD dizia ser impossível era feito com facilidade. A First LA Church fazia essas coisas com muita facilidade. Jesus continua passando de um grupo em grupo. Na nossa igreja temos 4 grupos. UD, First Lab, Echatos e Reasonable Service Church. Escutem, senão vocês não vão ouvir o que eu disse. Quais são os 4 grupos? Quais são os 4 grupos? Não faça isso, não faça isso. Ouçam, eu disse que temos 4 grupos. Você, a First Love, Echatos e as igrejas Reasonable Service. As igrejas Reasonable Service independentes. Temos 50 denominações e esperamos ter 50 igrejas independentes. Queremos que as independentes correspondam às denominações. Denominação é uma série, mas independente é sozinho. Sim. Então esse é o nosso objetivo. Mas quando você fala com um grupo e eles começam, não podemos simplesmente passar para o próximo grupo. Não, nem sequer discutiu. Chame o homem com a esposa e diga para discutir com ele. Talvez ele pudesse deixar a esposa dele vir também. Ou chame o homem com a terra que disse isso e aquilo. Ou chame o homem com o arado, discuta com ele. Talvez você possa fazer isso amanhã ou após a festa. Não. Você vai aprender com o tempo. Se alguém disser uma palavra, você acabou. Você vai aprender com o tempo. É um modelo. Você pode anotar isso em algum lugar. Assim que eles começarem a falar desse jeito, você está acabado. Sim, você passa para o próximo grupo. Você não pode mudar as pessoas, mas pode seguir em frente. Você pode seguir para o próximo grupo. Crianças, um dia eu estava em uma cruzada. Eu disse a algumas pessoas bem-vindas. Meus irmãos, havia pessoas aqui antes de vocês fazerem esse trabalho. Vocês vão desaparecer tão rápido quanto as pessoas que estavam aqui antes desapareceram. Vocês vão desaparecer. E estou dando a vocês o último aviso nesta cruzada. Eles não ouviram meu aviso e desapareceram. Eles não vêm mais às cruzadas. Outro grupo veio fazer o que eles estavam fazendo. Sim, você continua seguindo em frente. Você continua, meu. Agora, um modelo melhor para o ministério é que boas pessoas, muitas boas pessoas, não são adequadas para o ministério. Sim, muitas boas pessoas não são adequadas para o ministério. Quero usar até mesmo a expressão pessoas boas e justas. Sim. Porque esse homem se casou com a esposa. Isso não é bom. Esse homem está construindo uma terra. Não é bom? Esse homem arando com a vaca. Ele fazendo negócio responsável. Não é bom. Não são adequados para o ministério. A maioria deles. É por isso que você vê Deus usando pessoas, mas você vê que Ele está usando elas. E você fica, Deus, por que você usa isso? Seu código moral, seu seja lá o que for, seus princípios, você não tem princípios? Como você pode usar alguém assim? Porque você perdeu o bom pessoal e é bom demais para fazer esse trabalho que estamos fazendo. Você é bom demais porque, na verdade, há uma coisa em você que é tão ruim que cancela toda a sua suposta bondade e faz de você uma pessoa muito ruim. Você sabe o que é? Quer que eu te diga o que é? Tem certeza de que quer saber? É o seu orgulho. O seu orgulho. Você se acha grande demais para ouvir. Você se acha grande demais para obedecer ou seguir instruções. Você se acha grande demais para se humilhar e se deixar levar. Sim. E seu orgulho o torna tão feio diante de Deus. Sabe, o orgulho faz Deus lembrar de Lúcifer. A pessoa que Deus mais odeia é Lúcifer. E o orgulho me lembra de como você me lembra de Lúcifer quando começa a se manifestar. Mas você está me lembrando de Lúcifer. Então, o projeto número 1 é um grande banquete. Prepare-o. O número 2 é o que atrai muitas e muitas sementes.
Número 3, desculpas. Fique sempre bravo com desculpas. Número 4, siga em frente. Eles já seguiram em frente de você? Agora estou perguntando, eles já seguiram em frente de você? Porque você falou muito dizendo que não pode fazer isso, que não consegue. Eles já seguiram em frente de você? Sim. Quando você dá tantas desculpas, sente-se, sente-se, sente-se. Quando você dá muitas desculpas, nós seguimos em frente. Ah, nós podemos fazer isso. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Desculpe. Desculpe por ter saído. Até mais. Até mais, então. Até mais. Ah, nós não podemos dançar em uma igreja. Você sabia que antes não existiam estrelas da dança? Sabe, não existiam irmãs dançarinas. Um dia eu estava fazendo estrelas da dança. Um dos meus bispos me perguntou por que eu estava deixando as dançarinas dançarem tantas músicas. Eu simplesmente não respondi. Eu só movi minha mão assim. Apenas siga em frente, apenas siga em frente. Ah, sim, nós temos nossas próprias músicas e nosso próprio som. Então alguém diria, alguém estava dizendo, ah, por quê? Nós perguntamos, por que você não sabe? Cantando para nós. Também as músicas, tem palavras demais na música, sua boca fica tipo muitas palavras. Tem palavras demais nas músicas, por isso você não canta as músicas. Então seguimos em frente e trabalhamos com pessoas que cantam a nossa música. Cada igreja tem sua música, cada igreja tem sua música. Se você for à grande igreja metodista, eles têm sua música especial. Sim, eles têm sua música especial. Isso, você sabe, é uma característica da igreja metodista. E no nosso DHM, seja esse EDU ou qualquer palavra, nós temos a nossa música característica. Por isso eu disse que isso também é o que queremos. Então, mesmo durante a consagração, nós não cantamos hinos, não cantamos esses hinos, não é a nossa música. Temos música para todas essas coisas, temos nossa própria música para tudo isso e gostamos da nossa música. Se você pode, se não consegue cantar essa música, seguimos em frente sem você. Outra pessoa fará a música e você verá a pessoa cantando. Sim, modelo, estamos cansados de desculpas. Estamos cansados de quê? Vá para o inferno com suas desculpas. Não vá para o inferno, não vá para o inferno. Mesmo que digamos vá para o inferno, não vá para o inferno, arrependa-se em vez de ir para o inferno. Sim, então, modelo. Você encontra desculpas que precisa superar, então deve passar para o próximo grupo, continue avançando. Vá atrás das crianças, vá atrás das crianças. Se você tem instrumentistas que não querem tocar como voluntários, uma boa opção é considerar crianças pequenas. Sim, sim. Ensine-lhes a música e você ficará surpreso. Sua igreja estará cheia de músicos. Músicos, tentem, se tiverem cantores, não consigo cantar essa música. Tentem fazer meninas, crianças pequenas cantarem. Ah, elas vão cantar tão bem, melhor que os adultos, mais aceitas que os adultos. Continue avançando, continue avançando. Se achar estranho, passe para o próximo. É por isso que sua igreja está acabando. Porque você está preso às pessoas que não obedecem, concordam, não escutam, não acompanham, não fazem isso, não fazem aquilo. Sim, você está supervisionando uma reunião com o homem que disse, casei-me com uma esposa, e outra negociação com o homem que está arando. Acabando à medida que os anos passam. Você está preso ao mesmo lugar. É por isso que precisamos continuar fazendo mudanças e ajustes importantes. E é por isso que você percebe que, da próxima vez que vier, verá que o lugar mudou significativamente, outra pessoa foi trazida para ajudar. Uma nova e positiva mudança aconteceu. Sim, sim, e para mim, qualquer pessoa que seja mais velha, que está nesta igreja há muitos e muitos anos, há muitas coisas que fazemos para honrar essas pessoas tão especiais. Eu fiz muitos arranjos especiais e dedicados para pessoas idosas, criei clubes Great Love e também formei um novo clube chamado Great Great Club. Sim, além do notável Great Love Club,
Também temos o Comitê Especial de 1965. Qualquer pessoa que tenha nascido a partir do ano de 1965 automaticamente faz parte de um grupo verdadeiramente especial e distinto. Muitos deles estão aqui, pois vou ver o outono, pois chamei meus 600 de 1965. Provavelmente eles deveriam vir também, sim, porque eles são, de fato, pessoas muito especiais. E você vê que fiz arranjos especiais e cuidadosos para os idosos, ou até mesmo para pessoas mais maduras e experientes. A Igreja do Serviço Razoável é outra área. Temos outra coisa. Eu não quero dizer todas as coisas, diferentes coisas que você vê por toda a igreja. Nós sempre gostamos. Se você tem sido um dos mais velhos fiéis na igreja, você nunca é deixado de lado. Mas nós temos que seguir em frente. Ainda assim, ainda precisamos seguir em frente. Ainda precisamos seguir em frente. Devemos seguir em frente, devemos seguir em frente. Pessoas que não têm desculpas. Então veja, não é uma pessoa má porque casei com uma esposa. Ele é um homem bom. As pessoas não se casam. Este homem se casou. Ele é um homem bom. Essas pessoas não trabalham, este homem está arando até mesmo à noite. As pessoas não constroem casas. Muitos de vocês, se o seu marido morresse, não haveria casa. Este homem comprou um terreno para construir uma casa. Não é uma boa pessoa? Então essas não são pessoas más, mas você ainda precisa seguir em frente. Certo, vamos continuar. Isto é um projeto e você vai perceber. Eu tenho seguido em frente desde que me mudei para a First Love Church. Agora, a primeira risada, eu deixei isso de lado agora, não é que eu os tenha deixado, mas é como se eu nem pregasse mais lá. Você vê, eu estou me movendo, estou fazendo coisas. Sim, eu não deveria me mover. Ei, chat, leia o projeto você mesmo e veja por si só. Quanto tempo ele ficou com esse grupo? Então ele os enviou e o servo veio e mostrou ao Senhor. E o mestre ficou irritado. Então ele foi e chamou, traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Agora, o próximo projeto é que a maioria das pessoas que estarão com você para cumprir o seu ministério são pessoas incomuns que normalmente não estavam no seu grupo. Você sabe quem eram meus amigos? Meus amigos eram mestiços. Veja, sua mãe faz você, as amigas de sua mãe fazem você ter amigos. Os amigos da minha mãe eram pessoas brancas, sim. Então suas amigas também eram casadas com ganeses. Então todos os meus amigos eram dessa cor de branco. Esse foi o grupo com o qual cresci. Nunca vi o Bispo Saki antes, só o vi na universidade. Eu nunca o teria visto se não fosse pela obra de Deus. E a maioria de vocês está disposta, vocês não estão no meu, vocês não estão na minha esfera, meu melhor amigo. Eu disse, não quero dizer todas essas coisas, sabe, mas meu melhor amigo não é de Gana, não era de Gana. Às vezes eu o encontro na cidade, ele não é de Gana mesmo. Os dois pais dele não são de Gana. Sim, ele era meu melhor amigo de infância na escola. Eu iria. Possível império. Por que eu diria que você me mostrou onde eu teria te encontrado? Quem nunca vai se encontrar? Então, quando você for fazer um ministério de verdade, verá pessoas com quem normalmente você nunca teria trabalhado. Serão essas pessoas que vão e trazem os pobres, os vivos. Esse homem grande, como ele traria? Cego. Então, havia pessoas cegas no culto, pessoas cegas. Incomum. É por isso que às vezes você vê crianças pequenas, às vezes você vê meninas, você só diz isso. O que essa garota está fazendo aqui? Esse é um trabalho de menino. Sim, é um trabalho de menino, mas é uma menina quem o faz. Você vê pessoas estranhas. Olhe aqui a irmã Joy. O que é isso que estou fazendo aqui? O que é isso que estou fazendo aqui? Por quê? Porque é uma mulher. Por que uma mulher está aqui? Por que uma mulher está liderando os jovens? Uma senhora mais velha? Por que ele lidera os jovens? Vocês jovens não se levantam. Vocês gritam, mas não são ungidos.
E então o mestre disse, o servo disse, Senhor, está feito, mas ainda há lugar agora. Esse é um modelo, sempre há espaço. Você vê, uma vez que as pessoas estão do lado de fora, há espaço. Você não está sentado no coração? Há espaço em nossas igrejas? Agora, a próxima coisa é que Jesus disse, vá pelas estradas e atalhos e force-os a entrar para que a minha casa se encha. O enchimento de uma igreja é feito por meio de obras na rodovia. A igreja nunca ficou cheia até que eles fizeram obras na rodovia. Estradas e sebes. Sim, veja, a maior parte da UD, as igrejas não estão cheias. Porque eles não aprenderam a pegar ônibus rodovias. A igreja First Love aprendeu a usar o ônibus desde cedo. Então você vê a igreja cheia. Quando eu vou no domingo, você vê cheio. O fracasso começou quando eles começaram a fazer rodovias. Veja, o primeiro grupo, apenas convites, não preenche nenhuma igreja. O próximo grupo, indo mais além com seus convites, não preenche. São as obras na rodovia que causam a lotação das igrejas. Tipo, a igreja está cheia até o fundo e do lado de fora, ônibus. Quando vindo cá, vi ônibus. Há ônibus, pessoas trazidas ônibus, rodovia, rodovia. Qual campo ele leu primeiro? Ele chamou o Ministério da Cama. Eles vieram, não estava cheio. Ele enviou. Chame outro grupo. Ele ficou irritado quando eles vieram, não estava cheio. Isso não pode falhar em nossas vidas normais. Convidar pessoas daqui do meu vestido, dizem, nunca pode preencher essa programação. É quando você vai para a rodovia. Por isso agora dividimos o trabalho em área 1 e rodovia. Basicamente. Você acha que sabia de tudo, mas não sabe. Temos a área 1, trabalho pastoral, e depois temos o trabalho na rodovia com base. Esses são os dois. É um projeto, é um plano detalhado. Sim, você nunca vai, eu disse, você tem pessoas, mas não está cheio. Você diz, tem espaço. Como a maioria das igrejas, há esse espaço. Há espaço ou não há espaço? Tem muito espaço? Quase todas as nossas igrejas têm espaço. Então deve haver pessoas que são verdadeiramente especialistas. Uma vez eu estava conversando com um dos pastores da minha igreja e perguntei a ele, quantas pessoas você realmente trouxe para a igreja? Ele é um pastor de rodovia. É 1.500, sim, 1.500, sim, ele disse. Esses são os dois lados da rodovia. Perguntei a outro deles, sim, 1.300. Quero dizer, com números. Eu trouxe 3.300 pessoas para a igreja através do Basic. Sim. Esse é o número que ele trouxe. Então eu pergunto a cada um deles. Então sou 900, este aqui 800, 200, 500. Então se eu trouxer esse homem para a sua igreja, essa pessoa especialista em trabalho nas rodovias, se eu trouxer ele para a sua igreja, é isso. Ao estar de fora, você vai se preocupar que agora é um homem de Deus. Sim, um especialista em rodovias, em estradas e cercas. Cercas são pessoas sem teto e pessoas humildes e necessitadas. É por isso que eu estava te explicando que isso é um modelo muito importante para, se for até mesmo para o evangelismo também. Veja, eu fui longe, fui para a Síria, vi milhares de pessoas, fui para o Brasil, milhares. Você não consegue ver o fim, você não consegue ver o fim, você não consegue ver isso, as pessoas nem conseguem ver. Você é pequeno na coisa, nas rodovias. É lá que você vê o verdadeiro fruto de um certo tipo. Seja evangelista, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado. Seja crescimento de igreja, é um modelo. Sim, olhe para isso. Sim, milhares. Sim. Eu estava em Honiara, nas Ilhas Salomão, hein? Sim, onde fica esse tal de Honiara? Esta foi a primeira vez que estive em Honiara, isso é uma ilha. Eu não conseguia de forma alguma entrar no carro. Ele conseguia entrar facilmente e eu não conseguia entrar fisicamente de jeito nenhum. Tive que subir a montanha que ficava atrás. Sim, para conseguir entrar, eu tenho que dar a volta completa e vir
você realmente não consegue entrar, isso é Honiara. Sim, somos de fato seres humanos, com todas as nossas complexidades e nuances. Então é isso. Então, o ministério tem 3 estágios distintos, e a grande maioria de nós está atualmente no estágio 1, o primeiro e fundamental passo. Agora, finalmente você tem um plano mestre? Você é honesto? Você parece triste? Você parece como se estivesse triste. Tem algo errado? Tem algo errado? Eu não sei se estou dizendo algo que não é impactante. É nas estradas principais que o lugar ficou completamente cheio ou não? A estrada principal para onde vai são as estradas principais? Isso é uma realidade inegável e muito evidente. Alguns de vocês só conhecem o ministério de Kumasi. Por favor, olhem com bastante atenção. Muitas igrejas, desde a Covid, não juntaram mais as cadeiras. Covid-19. É assim que eu realmente entendo as coisas. Vamos dizer que eu não estou completamente cheio, sabe? Você precisa ser um homem das cercas. Cercas, sim, cercas e estradas. Tudo bem. Então saia e anacaso. Essa palavra compelir é a palavra anacaso, sim, anacaso. Se você perguntar ao ChatGPT o que é um acaso, ele vai. Se seu pessoal for bom, eles aparecerão. Ele lhe contará o que é um acaso incrível. Se você perguntar a AI o que é um acaso, olá, você está achando isso uma inteligência artificial, não é mesmo? Agora, finalmente, sim, o que diz? Tá, como você pode nos dar uma pequena como essa? O que é anacasou? Acaso é uma palavra grega. Significa compelir, forçar, no contexto cristão. Aqui, acaso implica uma persuasão enérgica, movida por amor ou iniciativa e não por força física. Frequentemente se interpreta que, na pregação do evangelho sim, ou no evangelismo cristão sim, o conceito de acaso é fundamental e essencial para a comunicação da mensagem. Agora, finalmente, você está aí pronto para começar agora mesmo? O modelo diz: nenhum daqueles homens que foram convidados para o grande banquete e a minha ceia especial provará de forma alguma da minha ceia. Nenhum deles, absolutamente nenhum. Isto é um padrão. Qual é esse padrão? Veja, os convidados eram as pessoas que foram chamadas. O primeiro grupo foi convidado. Desses provarão. Agora, quero que você saiba, se algum dia você obedecer ao chamado de Deus, é provável que você seja o substituto de alguém. A grande maioria das pessoas que são chamadas originalmente não obedece prontamente, porque nenhum daqueles que foram convidados inicialmente obedeceu às instruções. É por essa razão que Deus tem pessoas verdadeiramente estranhas trabalhando para alguém tão estranho como eu. Eu sou, de fato. Eu não fui chamado originalmente para esta posição, sou o substituto de alguém que eu nem sequer sei quem é, mas eu sou. E estou aqui e... A maioria das pessoas não obedece ao chamado, nenhum dos convidados prova o chamado. Então você tem pessoas estranhas como o Bispo Patrick, sabe? Ele é uma pessoa estranha. Ele era um PhD, farmacêutico ou algo assim. Ele veio sentar-se na minha frente em Coligono com a esposa dele e disse: nós viemos da Noruega e queremos ser missionários no norte de Gana. Eu disse: sério, hein? Não sei. É um pouco estranho para você. E muito estranho
para pessoas com PhD. Quantos de vocês aqui, de fato, vão ser um desses substitutos que vão substituir alguém que foi chamado originalmente? Todos vocês, de fato, vão substituir alguém. Então, quem são aqueles que foram chamados inicialmente? Ou seja, os primeiros a serem convocados e, portanto, os que deram o pontapé inicial neste processo. Sim, boas pessoas, boas pessoas. Muitas pessoas boas não são boas para o ministério. Muitas pessoas boas não são boas para o ministério. Então parece que é preciso, quase como um marginal, ou uma pessoa endurecida, ou algo assim. Quero dizer, alguém que já pecou antes e é muito grato, ou alguém com muito zelo, mas sem conhecimento. É assim que Deus usa todas essas pessoas. Sim, são pessoas legais que sentam nas primeiras fileiras da igreja. Elas não estão preparadas para ir e preparar um banquete. Sim, elas não estão preparadas para ir e preparar um banquete. Agora eu quero dizer algo importante. A igreja precisa enviar ou ela vai acabar? Posso de fato apontar pessoas que são missionárias da igreja em Londres e de alguns outros lugares, poucos lugares, mas infelizmente não posso apontar nenhum missionário que tenha vindo diretamente de Kumasi. Ou eu não sei, alguns tenham vindo, mas eu não sei. Não é uma discussão. Eu digo, eu não sei. E você não pode enfiar isso na minha cabeça à força. Você quer me forçar a aceitar? Eu disse, eu não sei. Eu conheço pessoas de Kumasi que são estrelas da dança, estrelas da música, bons cantores, grandes estrelas do cinema, mas não missionários. Muitos dos que foram convidados, nenhum deles provará da minha ceia. Incrível. Quase toda pessoa chamada que você vê, a pessoa que faz a obra de Deus, é uma pessoa estranha na obra de Deus. Olhe ao redor e veja como Deus o escolhe para escolher pessoas estranhas e excêntricas como eu. Sim. Eu não me encaixo em qualquer coisa. Eu não me encaixo. As pessoas não me veem como se eu fosse um padre. Sabe, antes vocês não sabiam. Antes fui a um café da manhã com muita pregação evangélica. Anos atrás, costumavam fazer muitas reuniões de café da manhã. Quando fui, eu já era pastor naquela época. Os guerreiros de oração se reuniram. Disseram que um descrente entrado no salão, os guerreiros de oração se reuniram para interceder pela minha salvação, porque eles pregar sobre salvação e interceder antes de perceberem. Alguém me convidou para subir ao palco, então o homem por quem estavam orando foi convidado para subir ao palco. Porque quando me viram, não me enxergaram como alguém que poderia ser pastor ou cristão, mas sim como alguém que precisava de orações de salvação. É por isso que estou dizendo isso. Nenhum de vocês, que desde que nasceram já tem aparência de sacerdote, parecem padres. Você sempre teve aparência de sacerdote. Você é muito simpático, muito santo, sua voz é como veludo, seu jeito de se vestir muito formal, muito sacerdotal. Ainda assim você não está no ministério. É por isso que eu disse, nenhum daqueles homens que estavam sendo convidados provará de mim, nenhum dos originais. Essa é uma afirmação muito forte, nenhum. É estranho e incomum. Pessoas, moças, rapazes diferentes. Este aqui é problemático, você vê que ele tem todos esses problemas. São eles que, como ministério, são os que querem fazer esse trabalho. Um dia fui a um país na Ásia. O pastor me disse, neste país, poucos cristãos. A única pessoa que quer fazer o trabalho é um pastor meu. Ele tem tantos problemas.
Ele disse que se eu aplicar as regras e o dispensar, não terei ninguém. É isso que ele faz. Quero compartilhar isso com você em particular. Eu não tenho dinheiro nenhum. Ninguém quer fazer isso. Só esse homem que tem todos esses problemas é quem quer fazer o trabalho. Então ele me disse, eu não sei o que fazer. Não posso dispensá-los. Ninguém. Nenhum daqueles que foram convidados. Eu oro para que você se coloque à disposição e seja um daqueles que dizem, Senhor, talvez eu seja esse incomum. Usa-me, toma minha vida e usa-me para seguir esse plano. Então hoje Deus te deu o plano do ministério. Sim, é assim que se tem um chefe. Faça um banquete, vai e prepare seus punhos, deite-se e prepare seus banquetes para que, quando você falar, seja realmente um banquete. Quando você falar de lagosta de verdade, camarão, porco, carne bovina grelhada, animal, frango, coelho, todos vão aparecer no banquete. Lindo. Vai e deite-se no chão e ore. Sim. E assista a esses vídeos e leia livros e absorva tudo. Sim, você vai ver que o banquete está crescendo dentro de você e a revelação está te trazendo. E um dia você estará compartilhando o banquete com muitos que estão sendo chamados. Qual é o sentido de trazer todas as pessoas? Quando elas vêm, não há nada. Apenas um plantio seco, que ficou muito duro. Você conhece uma madame do Christian King? Veio por isso. Você não sabe como chama isso? O que eles trouxeram, trouxeram. Meu querido amigo, seja lá o que for, seja o cacau ou qualquer outra coisa, Deus certamente vai te usar de uma maneira poderosa. Se você está aqui presente esta noite, se está assistindo a esta transmissão agora, Deus gosta de você. Ele convidou muitos. Seja um daqueles poucos e verdadeiros que dizem com convicção, Senhor, eu vou tirar o meu precioso tempo para ir e preparar o meu grande banquete. Quando eu falar, as pessoas vão me ouvir sem parar. Sabe, um dia eu vou te contar um testemunho. Um dia uma senhora de outro país, pare de tocar o órgão. Uma senhora de outro país, ela me encontrou em um hotel. E ela disse, você é realmente um pregador à moda muito antiga. Então eu disse, pregador à moda antiga, isso é bom ou ruim? Ela disse, vou responder uma pergunta para você, vou responder sua pergunta, se é bom ou ruim. Quantos querem saber a resposta que ela me deu? O pessoal lá atrás não está interessado. Ela estava prestes a me explicar o que queria dizer com pregador à moda antiga. Então ela disse, eu não sabia que o seu tipo ainda existia. Eu disse, ei, o que você está dizendo? Está ficando pior. Fale direito. Então ela disse, eu vou te responder. É isso que eu vou responder. Ela disse, começamos a conferência hoje de manhã às 8 horas. E você pregou das 8 da manhã até às 10 da noite. E nós estávamos sentados lá e não percebemos o tempo passar. Então é assim que eu quero responder ao seu questionamento. O que é um pregador à moda antiga? Ele disse, nós não percebemos. Sentamos e ouvimos das 8 da manhã até às 10. Um grande banquete. Isso vindo de alguém que nem me conhece, sentado ali, dizendo que ouviu das 8 da manhã até às 10. Quantos estarão prontos para te ouvir? Você vale a pena ser ouvido? Você é chamado de pastor. Grande título com igreja pequena e sem banquete. Examine a si mesmo. Veja, à medida que o poder do banquete cresce em você, as pessoas conseguem te ouvir mais tempo. E não é que você queira que elas fiquem tempo, mas você percebe uma graça, é prazeroso, é algo que pode comer, você pode ficar com eles muito tempo. Em vez de ser um pregador de 35 minutos, sou um pregador de 45 minutos. Não, essa é a pregação mais fácil, tipo 45 minutos. Terminei, sim. Então eu oro para que tudo o que Deus deu a Paulo, para que ele tivesse tal promoção e revelação, Deus dê a você. Fique de pé.
Levante suas mãos. Deixe isso. Olá. Deixar. Olá. Uau. Olá. Certo, levante as mãos. Levante as mãos. Pai, que este projeto esteja em nossos corações. O projeto do ministério. Que esteja em nossos corações. E deixe-nos lhe servir com este projeto. Porque você nos deu esse padrão. Que possamos servi-lo. Unja todos os seus pastores para que comecem a amar os preparativos da festa. Obrigado por esta bênção. Em nome de Jesus eu oro com gratidão. Amém. Agora abaixe a cabeça por um momento. Se você está aqui esta noite e quer entregar sua vida a Jesus, talvez não tenha nascido de novo. Levante a mão. Pastor, quero entregar minha vida a Deus. Levante a mão, orar com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E repita esta oração comigo. Diga: Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Faça de mim uma nova pessoa. A partir de hoje eu vou servir você. Em nome de Jesus. Amém. Agora, se você está aqui e quer servir a Deus no ministério com este projeto, levante as mãos e eu orarei com você. Eu teria feito você vir, mas todo mundo está levantando a mão. Levante a sua. Pai, unja seus servos com este projeto, deixe que eles se tornem servos maravilhosos, deixe que missionários saiam desta igreja, deixe que o trabalho das rodovias cresça em nossas vidas como nunca antes. Obrigado pelo teu poder grandioso, pela tua graça poderosa. Coloque as mãos sobre a sua cabeça agora. Receba uma impartição, receba a graça de Deus. Receba o poder de Deus para o seu ministério e seu serviço, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por um novo dia, um novo capítulo em Kumasi, em Ashanti, Virgínia e todos que estão ouvindo com este projeto especial que nos deste. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus o abençoe e que a sua graça esteja convosco. Por favor, podem sentar-se. Cortamos a fita depois. Fiquem de pé e vamos orar. Dedicação é uma oração. Pai, nós te agradecemos por este edifício. Você nos capacitou a construir para a sua glória. Somos gratos. E assim viemos neste momento para dedicar esta casa para a sua glória e para seu trabalho. Que este seja um lugar sagrado. Que nenhum mal chegue perto deste lugar. Que seja uma igreja santa. Um lugar sagrado. Em nome de Jesus. Que esta casa seja dedicada à obra de Deus, para a pregação do Evangelho, para a oração, que seja dedicado a servir a Deus, para levantar pastores, para levantar servo do Senhor. Que este lugar seja dedicado à cura dos enfermos, ao batismo do Espírito Santo, aos dons do Espírito, ao mover de Deus, ao mover do Espírito em nome de Jesus. Estamos aqui para dedicar esta casa e ao ungirmos este lugar, declaramos que é um bom lugar. Qualquer pessoa que vier aqui será abençoada e quem vier voltará novamente. E quando voltar, virá com mais pessoas. Que seja uma casa de crescimento da igreja, uma casa de grande bênção. Que haja muitas bênçãos para as pessoas que chegarem neste salão. Que esta igreja esteja sempre cheia, que os quartos e os espaços estejam repletos para a glória de Deus. Agora, ó Senhor, oramos para que anjos ascendam deste lugar com nossas orações, com nossas petições, com nossos clamores até a sala do trono. E que anjos desçam para este salão, trazendo as bênçãos e as respostas das nossas orações do céu, que Deus olhe favoravelmente para esta congregação e para tudo o que acontece aqui. Que o poder de Deus seja como uma nuvem que enche este lugar e que a graça de Deus esteja presente em tudo o que acontece aqui. Concede, ó Senhor, ao pastor muitos mais anos de vida para enviar e para mais do que concluir tudo o que for necessário.
Que a coroa passe para a próxima geração de forma fácil e sem qualquer luta. Levanta missionários dedicados, levanta pastores fiéis, levanta servos verdadeiros, levanta pessoas dispostas a serem enviadas do nosso meio. E agora que todo aquele que entrar neste sagrado lugar experimente plenamente o poder e a graça abundante de Deus. Deixamos que o poder e a graça estejam presentes neste lugar santo. E declaramos que este lugar é dedicado ao Deus Todo-Poderoso. Anjos cercarão este lugar em todo o tempo. Qualquer olho maligno ou pessoa perversa que vier aqui não se firmará. Eles não conseguirão encontrar base alguma neste lugar. Toda e qualquer maldade direcionada a este lugar, a esta igreja, nós a interceptamos, nós a interrompemos completamente. Nós a bloqueamos. Nós a banimos, nós a rejeitamos. Em nome de Jesus Cristo, nós prendemos toda maldade, libações, derramamentos de sangue, ossos e outros esqueletos enterrados nesta terra e qualquer outra morte, feitiço ou encantamento que esteja aqui. Nós o anulamos, nós o cancelamos em nome de Jesus Cristo. Declaramos que não haverá feitiço, não haverá encantamento. Não haverá qualquer necromancia, não haverá nenhum morto-vivo entre nós, em nosso meio. Que a bondade e a misericórdia envolvam este lugar e acompanhem este lugar todos os dias de nossa vida. Obrigado, Pai, por uma boa brisa, uma boa bênção, uma boa e permanente presença de renovação do Senhor neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dedicamos este lugar em nome de Jesus. Amém. Dê ao Senhor uma oferta de palmas. Deus o abençoe. E agora vamos cortar a fita para abrir. E enquanto cortamos a fita, o coral subirá ao palco. Assim que cortamos, você começa a cantar. Então vou pedir aos bispos da primeira fila, aqueles que fazem as maiores ofertas, que abram o comitê de 1965 e outros visitantes ricos.